MPB transita desde os clássicos de João Gilberto e Tom Jobim, navegando pela música universal desde Beatles e Charles Aznavour até os talentos atuais. Bem-vindo a 99 FM, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Na 99 FM, Jornal Unoeste. Nesse final de semana, sábado 15 de novembro, marcou aí uma das viradas políticas mais profundas da nossa história. O fim da monarquia e o início da república no Brasil. É uma data que carrega disputas, rupturas e, sobretudo, a lembrança de que nenhum sistema de governo permanece imune às transformações sociais. Nesse dia 15 de novembro, mais de 130 anos depois daquele 1889 turbulento, o país segue refletindo sobre democracia, participação e os caminhos que escolhe para si. A proclamação da República não nasceu de um movimento popular vibrante, mas de uma crise que atravessava diferentes setores. Militares insatisfeitos com os rumos do Império, cafeicultores pressionando por mais autonomia, a Igreja se distanciando da coroa e o avanço do abolicionismo enfraquecendo a base escravocrata no regime. O desgaste político se estendeu por toda a década de 1880, enquanto a monarquia perdia aliados e a ideia de um Brasil republicano ganhava força. Em meio a esse cenário, o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o protagonismo de um ato que, de improviso e sem consulta popular, derrubou o gabinete monárquico e instaurou um novo regime. A família real deixaria o país 2 dias depois, encerrando um ciclo de 67 anos de Brasil Império. Desde então, o 15 de novembro passou a ser feriado nacional, primeiro por decreto, ainda em 1890, e reafirmado pela legislação atual como forma de consolidar a identidade republicana no imaginário coletivo. E esse esforço se estendeu no século XX, atravessando a Era Vargas, regimes democráticos e autoritários, até ganhar um novo significado com a nossa Constituição Brasileira de 1988. Hoje a ideia de república se traduz em princípios como responsabilidade pública, transparência, participação e autonomia federativa, valores que dependem da ação contínua da sociedade. O plebiscito de 1993, quando 66% dos brasileiros reafirmaram o regime republicano, reforçou que a forma de governo escolhida depende, acima de tudo, da vontade do povo. E você, acredita que os brasileiros conhecem bem a história da proclamação da República? Ou o tema ainda é pouco compreendido pela população? Você sabia de toda essa história? Nossa proclamação da República, dia 15 de novembro. Aconteceu agora nesse final de semana, sábado. Responda aí na nossa enquete. Nosso YouTube, Spotify, para você que está assistindo ao vivo através do nosso canal no YouTube. Olha lá, faça seu comentário aí nesse vídeo. Aproveite, dê um joinha, se inscreva no canal, aperte o sininho para você acompanhar todas as edições aqui do nosso Jornal no Oeste, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da manhã, logo após o Momento de Fé, com o Padre Tiago, todas as manhãs aqui na 99.9 Educativa de Presidente Prudente. Essa é uma emissora da Fundação Agripino Lima. Eu sou Ricardo Veiga, é muito bom estar com você aqui novamente, o nosso Jornal Unoeste, que começa sempre com os destaques, manchetes dos principais portais de notícia aqui da nossa região de Presidente Prudente. Vamos lá. Começando com a CBN, veja o calendário para pagamentos do IPVA para o exercício 2026. Tem uma matéria especial no portal da CBN Prudente. Imposto pode ser pago à vista em janeiro, com desconto ou parcelado em até 5 vezes. Tem a matéria completa em cbnprudente.com.br. Agora no Ministério da Educação, falando aqui sobre o ensino médio, o Enem 2026
será utilizado para avaliação da educação básica. Durante o balanço do exame, neste domingo, ontem, dia 16, o ministro Camilo Santana adiantou a novidade que será implementada na próxima edição. INEP também estuda uma aplicação da prova em português nos países do Mercosul. Agora no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde firma parceria para a construção do primeiro hospital inteligente do SUS no HC da USP. A iniciativa vai integrar a Rede Nacional de Serviços Inteligentes de Saúde do SUS, que contará com 14 UTIs nas 5 regiões do país. Encantar, medir e a arte de entregar excelência em serviços. É o programa Avanço no Oeste 2025 que promete formação estratégica para gestores e fortalece a cultura de liderança e excelência na universidade. Olha lá, se você quer saber mais sobre o Avanço no Oeste 2025, acesse o portal unoeste.br. Ciência da Computação da nossa Unesp realiza a 4ª Mostra de Trabalhos Científicos. Foram apresentados 48 trabalhos em 3 etapas do TCC: revisão bibliográfica e definição do tema, implementação do protótipo e finalização do software e redação de artigo. Agora do Instituto Federal de São Paulo, campus São Paulo sediou aí a 13ª ou o 13º Seminário Brasileiro de Bibliotecas da Rede Federal. O evento nacional discutiu a gestão inovadora das bibliotecas da Rede Federal. Do nosso Centro Universitário Toledo, o protagonismo feminino e excelência técnica marcam a vitória da Toledo Prudente na 2ª edição do Multi da OAB-SP. Aí, parabéns aos nossos estudantes aqui da Toledo Prudente. Você tem mais informações sobre essa conquista no portal da Toledo, aqui de Presidente Prudente, no Centro Universitário Toledo. Acesse toledoprudente.edu.br. Deixa eu trazer um destaque também do nosso Colégio Agrícola aqui de Presidente Prudente. Esse final de semana, os alunos do curso do técnico em meio ambiente fizeram uma visita técnica ao Laboratório de Caracterização e Gestão de Resíduos do Departamento de Meio Ambiente da Unesp, aqui de Presidente Prudente. Tem lá as fotos, você pode acompanhar, inclusive, todas as atividades do nosso Colégio Agrícola aqui de Presidente Prudente através do Instagram oficial. Vá lá, @Colégio Agrícola Prudente Oficial no Instagram. Deixa eu trazer para a gente começar nossa semana, nossa segunda-feira. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre aqui no Radinho, em 99.9 MHz, você através dos nossos canais digitais, né? Nosso streaming, nosso aplicativo, mas principalmente hoje, para você ouvindo aí no carro, em casa, se preparando para mais um dia. Deixa eu trazer uma pesquisa aqui, é uma pesquisa que aponta que o nosso radinho, une a tradição e o digital no consumo diário de informação e entretenimento, viu? O rádio se adapta, se reinventa e segue relevante. Segundo a mais recente pesquisa em série áudio, divulgada pela Kantar e Ibope Média, né? O rádio continua sendo o principal meio de comunicação de áudio no país. O nosso rádio alcança 79% da população nas 13 cidades monitoradas, enquanto o áudio em geral, né, chega a 91% dos brasileiros. Em média, o brasileiro dedica 4 horas por dia ouvindo rádio. Essa força se deve ao apelo local. 69% dos ouvintes, segundo essa pesquisa, preferem o rádio por ele ser local, né? Trazendo informações sobre a nossa própria cidade, localmente. E a integração com o digital é cada vez maior, possibilitando mais ouvintes, né? 43% dos ouvintes de rádio também consomem os podcasts das emissoras de rádio e 48% ouvem todas as semanas. Nas maiores emissoras, 54% da audiência já é digital, acessando aí conteúdos pelo YouTube e plataformas de streaming, como a nossa 99 FM, educativa aqui de Presidente Prudente,
que, além do radinho, também disponibiliza todos os conteúdos através do nosso canal no YouTube, através do Spotify, através do streaming no site em fm99.com.br, através do nosso aplicativo que você pode baixar aí no seu celular, Android, iOS. É só acessar lá, fm99.com.br. Então você empresário, você dono de um negócio aqui em Presidente Prudente Região, que quer apoiar conteúdos locais, dentro aqui da programação da nossa Educativa 99,9 FM, vem conversar com a gente aqui. Você profissional liberal também, você psicólogo, advogado, arquiteto, engenheiro, educador, nutricionista, você que é especialista em alguma área e quer compartilhar conhecimento com o público. Entre em contato comigo aqui, com a gente, com a produção aqui da nossa 99 FM, é producal@fm99.com.br. Esse é o nosso e-mail oficial aqui da nossa 99, Producal, é produção sem o acento, né? Então fica producal@fm99.com.br. A gente pode produzir um conteúdo educativo com a sua marca aqui na nossa 99 FM, alcançando centenas de ouvintes qualificados todos os dias. E mais, o seu conteúdo também será distribuído em áudio e vídeo, audiovisual, nas nossas mídias digitais, atingindo um público ainda maior. Pessoas que valorizam temas como educação, saúde, cultura, meio ambiente e esporte. Fale comigo também através do Instagram, @Ricardo Veiga Rádio, ou repetindo o nosso e-mail, producal@fm99.com.br. O rádio está vivo, conectado e cada vez mais próximo das pessoas. E a 99 FM traz sempre para você aqui em 99.9 FM no seu radinho, através dos nossos canais digitais, informação, cultura e também conteúdo que transforma. Uma ótima manhã de segunda-feira para você, sintonizado aqui em 99.9, hoje, dia 17 de novembro de 2025. E como eu falei, a gente sempre fala, principalmente, né, a gente traz notícia e informação aqui sobre educação e saúde. Vamos falar do Enem. Enem tem 30% de abstenção. O exame valerá como avaliação do ensino médio. INEP estuda ainda aplicar provas nas capitais do Mercosul. Vou trazer essa reportagem, uma reportagem da Sara Kines, repórter da Rádio Nacional de São Paulo. Com quase 5 milhões de inscritos, a edição deste ano do Enem teve cerca de 30% de abstenções. 1.700 candidatos foram eliminados por comportamento inadequado. O exame foi realizado em 1.805 municípios, em mais de 12 mil locais de provas, com 165 mil salas de aplicação de prova. Os números foram divulgados no balanço feito pelo Ministério da Educação junto ao INEP, responsável por elaborar as provas. O gabarito do segundo dia do Enem será divulgado na quinta-feira, 20 de novembro. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que, a partir do ano que vem, a prova do Enem valerá como avaliação do ensino médio. O INEP já fez todos os estudos, avaliou todos os padrões que vão ser utilizados para essa avaliação e nós já vamos aplicar isso a partir de 2026. Então essa é a primeira novidade do Enem 2026 que eu estou aqui anunciando. A pasta também anunciou os estudos para avaliar a viabilidade da aplicação das provas do Enem nas capitais dos demais países do Mercosul, em Montevidéu, Assunção e Buenos Aires. O presidente do INEP, Manuel Palácios, falou sobre os prazos de finalização desse estudo de viabilidade. Estamos estudando, inclusive, a possibilidade de proporcionar uma aplicação digital nesses países, mas ainda estamos estudando o modelo que seria utilizado, né? E também tentando estimar que acréscimo haveria no número de inscritos, né? Para que a gente tenha um cenário mais claro
né, para o anúncio. As inscrições ocorrem ainda no primeiro semestre, nós teríamos que concluir esses estudos até o final de março. A solicitação para a reaplicação das provas, que acontecem nos dias 16 e 17 de dezembro, pode ser feita a partir desta segunda-feira. O prazo termina na sexta-feira, 21 de novembro. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines. Jornal da 99. Muito bem, 7 horas e 27 minutos. Empresários e parlamentares defendem reformas para destravar o empreendedorismo no país. No último dia 10, aconteceu o terceiro encontro nacional de integração do associativismo. Aconteceu no último dia 10 no Rio de Janeiro. Promovido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, o evento abordou maneiras de melhorar o ambiente de negócios no país. Além disso, discutiu questões relevantes para o associativismo, como a atualização do teto do Simples Nacional e também a proposta de voto distrital misto no Congresso Nacional. O Alfredo Kotait, ele que é presidente da CACP, ele destacou a importância do diálogo aberto e independente do associativismo. Ele enfatizou que a rede de associações comerciais busca defender os interesses dos empreendedores sem vínculos com o governo. Durante o evento, a atualização da tabela do Simples Nacional foi um dos principais pontos abordados. Os presentes pediram uma correção imediata do enquadramento das micro e pequenas empresas. Guilherme Afif Domingos, homenageado no encontro, também falou sobre a importância do Simples Nacional. Ele criticou as visões que consideram o regime como uma renúncia fiscal, ressaltando que é uma forma de tratar desigualmente os desiguais. Tramita na Câmara o projeto de lei 108/2021 que propõe esse reajustar o teto anual do microempreendedor individual de R$ 81 mil para R$ 144.900. A expectativa é que essa medida possa gerar cerca de 869 mil empregos e injetar mais de 81 bilhões de reais na economia brasileira. 7 horas e 29 minutos. Para você que está chegando agora, eu sou o Ricardo Veiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso Jornal no Oeste, nessa segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025. Lembrando que a gente tem a transmissão além do radinho, em 99.9. A gente tem as transmissões também através do nosso canal no YouTube e também pelo aplicativo que você pode baixar aí no seu celular para levar a programação, nossa programação cheia de clássicos nacionais e internacionais durante todo o dia, para você ouvir a qualquer momento nossa playlist aqui de clássicos nacionais e internacionais, para onde você estiver, aonde você estiver, quando você quiser. Vai lá. Acesse fm99.com.br e baixe aí no seu Android, no seu iOS, iPhone. Trazendo mais uma matéria especial aqui da Rádio Agência Nacional, SOS Terra Chamando, trazer esse podcast falando sobre meio ambiente, né? Que traz o diagnóstico assustador para o planeta. É o podcast que debate o antropoceno. Que nome é esse? Vamos descobrir com o podcast Terra Chamando, uma produção da Adriele Alves e a Beatriz Arcoverde para a Rádio Nacional de Brasília. Antropoceno? Eu já ouvi falar em lixoceno. É a mesma coisa? Que doença é essa, doutor? Terra, tente se acalmar, descansar. O mais importante agora é estabilizar os seus sinais vitais, melhorar a sua oxigenação. Doutor, quero sair daqui. Sair por aí. Serei honesto, Terra, a sua situação é grave, muito grave. Os exames mostram desequilíbrios importantes. Essa desarmonia está te levando ao colapso. Agora é descobrir a causa. Mas eu sempre fui cheia de vida, saudável. Eu tô com muita falta de ar.
Parece que tem fumaça pra todo lado. Respira, Terra. Vamos te dar todo o suporte, tá bem? O que eu mais quero é respirar em paz. Obrigada, Dr. Cruz. Muito tempo que ninguém cuida de mim assim. Eu sei. Para a senhora entender, o que mais me chama a atenção agora é o que a gente chama de acidose, que é o excesso de ácido no seu sangue. Isso quer dizer que tem muito gás carbônico no seu organismo. Se eu pudesse te comparar a um planeta, Terra, diria que está poluída, em franco aquecimento. Aquecimento global. Não há sistema que resista. Um clássico do antropoceno. A situação não está nada fácil para a Terra. Ela deu entrada no hospital já em colapso. Caos. Colapso, é tudo junto. É um calor sem fim. Coração quase parando, uma falta de ar. Enjoo, vista cansada. O Dr. Cruz fez de tudo. E ele até conseguiu reverter o pior. Mas, hoje, ele está dedicado a entender melhor os sintomas e mais, a causa desse mal vivido pela Terra. Apesar de todos os indícios levarem ao Antropoceno. É também chamado de época do colapso do meio ambiente. É a época da história da Terra que tem nada mais, nada menos que a digital humana, para o bem e para o mal. É a época também que a humanidade está deixando a sua maior pegada ecológica. Eu sou Adrielen Alves, sou jornalista de ciência. Este é o episódio 2 da primeira temporada do podcast SOS Terra Chamando. É uma parceria da Empresa Brasil de Comunicação e da Casa de Oswaldo Cruz. Vamos combinar, né? A palavra ainda não é familiar no nosso vocabulário. Antropoceno. Antropoceno. Uma coisa a gente sabe. É uma paroxítona porque tem ênfase na penúltima sílaba. Mas decididamente não está no nosso vocabulário. Isso a gente sabe. Pelo nome difícil de falar, tô achando que isso é uma doença rara, viu? Sei lá. Ai, saudade de quando meus problemas eram tipo glaciação, resfriamento, Holoceno. E vamos além? A Terra não está tendo tempo nem de entender, assimilar tudo o que está acontecendo, gente. É treta em cima de treta, é problema chegando de galera. E mais, em velocidade, express. Tudo muito rápido, acontecendo muito rápido. Doutores, sobre o caso da paciente do leito 2025, a senhora Terra, temos órgãos vitais impactados. Pulmão, coração, intestino e todo o sistema cardiovascular. Terra segue com a pressão instável. O Dr. Cruz, ele já até se adiantou em comparar a Terra, que é essa nossa personagem principal aqui no podcast, a um planeta. Isso para quê? Para que ela entenda qual é a sua situação e para que ela entenda a gravidade do caso. E passando aqui da radionovela para a vida real, a Terra diversa, ela é rica em vida nos mares, ela é rica em vida na terra firme, no ar, abundante em água, em oxigênio. Ou seja, a Terra rica, mas está o quê? Adoecida. E ela está adoecendo diante dos nossos olhos e pelas mãos da humanidade. Estamos falando aqui da época do aquecimento dos mares. Esses termômetros que estão lá nas alturas, de secas históricas, das cheias que são avassaladoras, saem levando tudo. E da poluição do ar, eu tenho ainda os incêndios que são sistemáticos, por todos os lugares. Do efeito estufa, quem nunca ouviu falar? E mais, da produção e do consumo exagerados, do desperdício. A gente está falando aqui de extinção de espécies. Socorro! Socorro! Entendeu? Então, agora estamos falando sim da grande aceleração.
Estamos falando, sim, do Antropoceno. Bora lá, Antropoceno. A palavra vem do grego antropos, que significa humano, e kainos, que significa novo, recente. Esse termo ele começou a ser usado ali pela década de 1980 pelo biólogo norte-americano Eugene Stormer. Só lá pelos anos 2000 é que o termo Antropoceno foi então popularizado com o químico holandês Paul Joseph Crutzen. Ele ganhou o prêmio Nobel em 95. E de lá para cá, nestas últimas 2 décadas, o termo foi ganhando espaço, foi ganhando força nas discussões científicas, acadêmicas, ganhando também mais lugar nos jornais, nas manchetes. E timidamente ele tem chegado às ruas. Nunca ouvi falar e eu acho que deve ser algum animal. Faço ideia, tem alguma coisa a ver com coisas, relíquias, sei lá, coisas antigas. Deve ter alguma coisa do passado. Quando a gente fala de antropologia, a gente está falando de coisas antigas. Então deve ser alguma coisa antiga relacionada com esse seno que eu não sei o que é. Eu não sei o que é antropoceno. Eu já ouvi falar em algum lugar, mas não lembro o que é. Eu já tinha visto em alguma prova que cobrava, tinha um texto que falava sobre isso, que Antropoceno era uma época geológica, né? A atual. Acho que é isso. Eu disse timidamente, gente. Na prática, e aqui em bom português, tá? Significa as mudanças biológicas, as mudanças químicas e físicas que são irreversíveis, que estão feitas no planeta a partir da ação humana. É a mão humana interagindo no meio ambiente. Ai, vamos precisar de uma junta médica especializada. Será um grande desafio confirmar que a Terra enfrenta o controverso Antropoceno. Mas por que é tão controverso, Dr. Cruz, esse termo? Por que a gente não pode usar esse termo? Você deve estar se perguntando isso, né? A gente não está vendo aí, diante dos nossos olhos, tantas intempéries. Vamos olhar aqui rapidinho para trás e vamos olhar para o Brasil. Tô nem falando de planeta todo. Foi enchente no Rio Grande do Sul, secas assoladoras da Amazônia e o fogo no Pantanal. Por que a gente não pode cravar, então, esse diagnóstico para a Terra? Vamos para um papo reto. O que importa aqui em relação ao termo? Para a geologia, que é essa ciência que estuda a composição, estrutura e a evolução da Terra, a gente não fez ainda essa transição de épocas geológicas, tá? Do Holoceno para o Antropoceno. Não. A gente ainda não chegou lá para a geologia. E um rápido refresco aqui na memória para quem ouviu o primeiro episódio sobre a divisão do tempo da Terra. Não ouviu? Como assim? Volta, por favor, aí uma casinha do jogo e começa do começo, por favor. Vamos lá. Em quase 5 bilhões de anos, o planeta já resfriou, aqueceu, congelou, inundou, uniu e separou continentes. O tempo dessas transformações foi dividido em éons, eras, períodos e épocas geológicas. Calma aí. Bora se situar? Pode levantar a mão aí quem está no éon fanerozoico, da era cenozoica, do período quaternário. Levantou a mão? Pode levantar. Sim, você está, eu estou, enfim, humanidade presente. Sacou, então, como é que na escala do tempo geológico a gente ainda está no período quaternário, na época Holoceno, que foi iniciada ali cerca de 12 mil anos atrás? Por quê? Porque para a geologia o critério é muito rigoroso. A mudança de época para a geologia só se dá a partir de um registro fóssil entre as camadas rochosas. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem que ter algo visível, perceptível. Essa discussão ela não é nova, tá? Ela já foi, voltou durante mais de uma década. Até que o carimbo, a batida do martelo, escolhe aí o que você prefere, veio em 2024. E qual foi a batida de martelo? Seguimos Holocenos, ou Holocenas, ou Holocenes. Gente, fica à vontade. E foi por 12 votos a 4 que o Comitê da União Internacional de Ciências Geológicas não confirmou que migramos para o Antropoceno. 12 a 4, minha gente. Quem aí lembrou do 7-1? Praticamente o fim do mundo, né?
Bom, mas voltando ao que interessa, vamos voltar aqui para o podcast. Acompanha comigo a explicação da professora Adriana Alves, ela que é do Instituto de Geologia da USP, a Universidade de São Paulo. Para todas as anteriores, a gente tem uma associação rochosa distinta ou uma associação fossilífera distinta, algo que marca aquele período como sendo único, diferente daquele que vem depois e diferente daquele que o precedeu. Do ponto de vista estritamente estratigráfico, o antropoceno não existe. Porque se você tiver que ter uma associação já feita com um padrão muito distinto, que você tem certeza que vai ficar registrada no livro geológico, né? Como um horizonte ali que um geólogo daqui, sei lá, 100 mil anos vai olhar e vai falar, olha, o antropoceno. É como se a gente estivesse rodando o filme para frente. Eu entendo, do ponto de vista científico, eu entendo a não inclusão do antropoceno como um período geológico distinto. Do ponto de vista político, a gente perde. Seria uma chance de publicizar de uma maneira que é muito fácil de entender, olha, a geologia eu sei que é quem manda é Gaia, mas nós estamos causando mudanças numa velocidade e numa dramaticidade tão grande que é impossível que isso não fique registrado na história da Terra, daqui para frente. Mas existe uma carta de critérios que um determinado período tem que obedecer para que seja chamado, para que seja individualizado, né, como um extrato à parte na nossa carta do tempo geológico. E o antropoceno ainda não gabaritou, digamos assim, os critérios. Eu acho que vai gabaritar e eu acho que vai mudar e não vai demorar muito. Percebeu aí o tamanho desse BO? BO mesmo. Para a geologia, os elementos da nova época, que também são chamados de os pregos de ouro ou golden spike, eles têm que estar impressos, visíveis, ou seja, precisam estar sedimentados em escala planetária. Representa, assim, uma marca na história do planeta, literalmente. E quais seriam, então, vamos pensar junto aqui, quais seriam, então, os fósseis, as marcas da nossa época? Eles são chamados também, sabe de quê? De tecnofósseis. São o plástico, por exemplo, o concreto, a gente vê muito isso. Mas embora eles sejam encontrados nos mares ou nos montes, no solo também, ainda não foi considerado suficiente. Não que a gente queira mais, hein? Não é isso. Mas para que fique claro, para a geologia, essa ciência, a gente não mudou de época geológica, a gente segue Holoceno. Data venia, do latim dada a permissão. Há controvérsias, meritíssima. Mas, vamos lá, entretanto, porém, como a ciência é ampla, ela é distinta, ela é complexa. O que é importante a gente entender é que os geólogos, eles negaram, eles refutaram essa proposta do antropoceno como uma nova época geológica. Mas essa discussão, ela continua em outros campos do conhecimento. Sim. Então, assim, essa discussão ela ainda continua muito viva, né? Apesar dessa negativa dos geólogos. Então, em termos gerais, para os nossos ouvintes, nossas e nossos ouvintes entenderem, é isso. A proposta de uma nova época geológica que ainda encontra muita resistência entre os geólogos, mas que tem muita vivacidade e muito interesse em outras disciplinas, que aí incluem as ciências do sistema Terra e as ciências humanas e sociais também. Então, esse debate, apesar da negativa dos geólogos, ele está muito vivo, ele não termina, né? Em resumo, como acabou de explicar aqui a Dominique Miranda, a pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz. Essa história, gente, não para por aí. E ainda na vibe da nossa figura de linguagem, a rainha desse podcast, a metáfora, para vocês. É vida que segue, é toca o baile, é pano pra manga, é bola rolando. Gente, ficou explicada essa parte controversa do antropoceno? Embora muito discutida na última década especialmente, a mudança de época não foi aceita pela geologia. É isso. Mas o termo antropoceno, ele ganhou vida própria. É isso também. E ele segue sendo uma referência quando a gente fala em mudança climática, quando a gente fala em extinção de espécies. Além disso, a gente sente na pele as revoluções ultra rápidas, ligeiras do clima, é ou não é? Bom, quem mora aqui em Brasília, como eu, há muitas décadas, eita que agora eu acho que eu entreguei a minha idade. Lembra, por exemplo, que aqui em Brasília era muito frio no mês de junho, julho, que era o inverno. Era um frio desesperador.
Bom, eu tô falando isso aí na década de 80, década de 90, e eu entreguei de novo aqui a minha idade. Bom, o fato é, vamos nos apegar aos fatos, o fato é que agora, julho, junho, aqui em Brasília, você usa no máximo um casaqueto, um paninho assim. Antes era luva, touca, casaco, era um frio desesperador. E por aí, você tem percebido também alguma diferença na sua cidade, no lugar que você nasceu? Tá mais frio, tá mais quente? Como é que estão os períodos de chuva? E os períodos de seca? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. De volta ao Brasil, hora da previsão do tempo. Lara já está aqui com a gente. Ontem você falou do calor intenso pelo país, mesmo a gente estando aí no inverno, né? E agora, qual é o destaque de hoje? O destaque ainda é o calor, Catiúcia, já que as temperaturas elas continuam elevadas pelo país. Nessa área em vermelho aqui no mapa, o estado é de emergência, já que a umidade aqui está abaixo dos 12%. Mas aí a gente vai para uma pergunta. Quando é que foi que toda essa ação humana sobre o clima começou? Quando? Que homem que deu o passo zero para iniciar esse problema com o meio ambiente? Esse ainda é também um tema sem consenso, acredita? O Homo sapiens está na Terra há milhares de anos, mas tem algumas linhas de pesquisa que defendem inícios diferentes da chamada época humana ou antropoceno. Aí eu vou citar bem rapidinho aqui para a gente só ter esse desenho, essa ideia do que seria. Tem teorias que apontam que o antropoceno iniciou lá no início da agricultura, cerca de 10 mil anos atrás. Há também aquelas que indicam a Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII, e a queima de combustíveis fósseis como as grandes detonadoras da época da ação humana. E por falar em detonações, as detonações nucleares na década de 50 também são aceitas como uma das alternativas para o início do antropoceno. Quem vai contar isso pra gente aqui agora é o André Felipe Cândido. Ele é pesquisador e historiador da Casa de Oswaldo Cruz, da Fiocruz. Daí o nome antropoceno, antropos, né, que tem a ver com humanos, porque a raiz desses distúrbios, dessas perturbações, desses mecanismos planetários, teria a ver com ações humanas de diversas ordens, como intensificação da agricultura, intensificação da pesca, intensificação da própria atividade industrial, ou seja, uma série de atividades que nos últimos séculos, sobretudo, teria ocasionado essa perturbação desse sistema. Então, várias características, na verdade, poderiam ser atribuídas ao antropoceno. Por exemplo, a ocorrência de eventos climáticos extremos, né? Não por acaso, as mudanças climáticas, a gente pode considerar as mudanças climáticas como o fenômeno mais visível e mais debatido do que é o antropoceno, mas o antropoceno, na verdade, é um conceito que ele delimita mudanças muito mais amplas do que as mudanças climáticas, porque o clima é só uma dimensão de funcionamento desse sistema. Mas um outro ponto importante do antropoceno é, por exemplo, a chamada crise de perda da biodiversidade, ou seja, uma taxa extremamente acelerada de extinção de espécies, que é algo que já ocorreu em outros momentos da história geológica do planeta, mas que agora estaria ocorrendo em uma taxa muito acelerada. O André Felipe fala ainda que todas as linhas, todas, são unânimes em dizer que tem dedo, tem digital, né, da espécie humana nesse rolê. Aí está ela, a causadora, a espécie humana. Essa colônia superpopulosa e com organização complexa não entende que se agride a Terra, mata a si mesma? Uma questão de tempo. É impressão minha ou essa pobre e populosa colônia de humanos se acham no direito de mandar em tudo? Acordem, que soberba! A queima desenfreada dos combustíveis fósseis, adicionada ao crescimento populacional e ao aumento da expectativa média de vida e, consequentemente, o aumento da demanda por recursos como energia e alimentos, causou uma devastação ecológica de dimensões épicas. Na verdade, não é o homem que é o primário, mas a Terra. Como a sabedoria indígena de milênios intuiu muito bem, tudo o que fazemos e construímos depende da Terra e tudo o que precisamos vem dela. Se já não precisamos caçar e colher frutos para o nosso sustento, as atividades agropecuárias, a mineração e o extrato de combustíveis fósseis são atividades violentas que cortam a terra em pedaços, devoram florestas e poluem o ar e as águas. Por 10 mil anos, essa tem sido nossa atitude com o mundo natural, tratá-lo como nossa propriedade.
Seus recursos, como os nossos pertences, o seu uso, nosso direito. E na voz de Tiago Regoto se faz presente aqui no nosso podcast o astrofísico Marcelo Gleiser, que integra também aquele movimento que eu falei no primeiro episódio, aquele movimento mundial de cientistas em defesa do planeta Terra. O trecho é do livro O Despertar do Universo Consciente, um manifesto para o futuro da humanidade, que foi lançado em 2024. Como conta a mitologia grega, é a híbris, uma forma de soberba, de arrogância. É ela que faz o ser humano ultrapassar cada vez mais os limites. Essa híbris, como a mitologia grega retrata, ela provoca uma fúria da natureza. É um ímpeto bem ambicioso que coloca em risco tudo. A harmonia da vida na Terra, de todas as inúmeras espécies, coloca em risco a harmonia do cosmos. Como tem passado? Trago notícias. Ao que tudo indica, o que tem mesmo causado toda essa sorte de mal-estar é o antropoceno. Tem tratamento, doutor? Tem uma estratégia, mas antes preciso reunir a melhor equipe para salvá-la. A cada minuto que passa, a sensação que eu tenho é que eu vou explodir. No terceiro episódio, um mergulho no esgotamento da Terra, passo a passo. Este é o SOS Terra Chamando, o podcast sobre a saúde do planeta. É uma coprodução da Empresa Brasil de Comunicação e da Fundação Oswaldo Cruz. Eu sou Adrielen Alves, sou responsável pela idealização, pelo roteiro e pela apresentação. A pesquisa e a produção são de Anita Lucchesi e de Tereza Santos. A edição de conteúdo é da Juliane Gouveia. A revisão é da Ana Elisa Santana. A locução de trechos do livro do Marcelo Gleiser é do Tiago Regoto. Fazem parte da comissão tecnocientífica Carlos Henrique Assunção Paiva e Dilene Raimundo do Nascimento, da Casa de Oswaldo Cruz. Carlos Machado de Freitas, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. Ambas são unidades da Fundação Oswaldo Cruz. Tá, então, SOS Terra Chamando é o novo podcast da Rádio Agência. Você pode conferir os outros episódios, né? agenciabrasil.ebc.com.br 7h53, eu vou fazer um breve intervalo. Eu volto em instantes aqui pra gente fechar o nosso Jornal no Oeste dessa segunda-feira. Obrigado pela sua sintonia, continue comigo. Você está ouvindo Jornal da 99. Cidadania em Ação. O Centro Educacional Walter Figueiredo é referência no cuidado e na formação das crianças. Com o slogan Educando para a Vida, a instituição oferece um ambiente acolhedor e uma equipe dedicada a construir um futuro melhor por meio da educação. Um exemplo de compromisso e amor pelo ensino. Fundação Agripino Lima, a serviço da comunidade. Esporte Clube 99, de segunda a sexta, das 18 às 19 horas. Oferecimento: Andorinha, sua melhor companhia para uma boa viagem. Audiotech Music Store. Sou Prudente, sempre ao seu lado. E Associação Comercial e Empresarial de Presidente Prudente. A 99 FM é 100% cultura. Nossa prioridade, além da boa música e notícias, é dar visibilidade para festivais, feiras, mostras, exposições e as mais diversas ações culturais, como dança, teatro, música, artes plásticas, literatura e muito mais. 99 FM Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. Jornal da 99. No Jornal da 99, tempo e temperatura. Nesse momento, 24 graus aqui em Presidente Prudente já. Céu nublado. Uma garoa fina agora de manhã. Aqui em Presidente Prudente. Aqui perto do Campo Zoom, aqui da Oeste. Tem previsão de chuva durante toda essa segunda-feira. Máxima hoje prevista é de 28 graus nessa segunda-feira. Amanhã, terça, fica entre 17 e 26 graus, também ainda continua a previsão de chuva. Aí a partir de quarta-feira, talvez caia aí a previsão de chuva e aumente um pouquinho a temperatura, tá bom? Hoje, portanto, máxima de 28. Amanhã, terça-feira, fica entre 17 e 26 graus, tempo chuvoso.
aqui em Presidente Prudente. Vamos lá para mais uma sessão de manchetes, destaques dos principais portais de notícias. Abrindo essa segunda sessão aqui no nosso Jornal no Oeste. Começando com a nossa CBN, caminhão recolhe materiais orgânicos no Jardim Santa Clara nessa terça-feira amanhã, aqui em Presidente Prudente. A ação terá início a partir das 8 horas. Você tem a área certinho ali nessa matéria especial no portal da CBN. Vai lá, acesse cbnprudente.com.br. Do Ministério da Educação Educação Profissional marca presença na COP30. Atividades e debates abordaram temas importantes para o avanço da sustentabilidade e para as transformações socioambientais impulsionadas pela educação profissional. Da nossa Unesp, Semana de Geografia da nossa Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp, campus aqui de Presidente Prudente, reuniu 270 inscritos. Em sua 25ª edição, o evento inovou com a primeira mostra geográfica e com mais de 50 estudos apresentados nos 7 GTs. A programação contou com debates, minicursos, oficinas e atividades culturais. Você tem toda aí a cobertura da Semana de Geografia da nossa Unesp no portal. Acesse fct.unesp.br. Do nosso Instituto Federal Campus, aqui de Presidente Prudente, vem aí a Semana Agroindustrial do Instituto Federal, de 18 e 19 de novembro, portanto, começa amanhã. Amanhã e depois, amanhã, terça e quarta-feira, dia 19 de novembro, o campus aqui de Presidente Prudente abre suas portas para o evento que celebra a inovação, o conhecimento e o potencial do setor agroindustrial aqui na nossa região. A programação contará com palestras sobre o arranjo produtivo local, além da apresentação de projetos integradores e pré-projetos desenvolvidos pelos estudantes do curso de técnico em agroindústria aqui do nosso campus aqui de Presidente Prudente, do Instituto Federal de São Paulo. Vai lá, você tem mais informações no portal pru.ifsp.edu.br. Lembrando que tem a página no Facebook também. Vai lá, siga no Facebook, procure IFSP Campus Presidente Prudente. 7h57. Só para a gente fechar, deixa eu trazer um trechinho aqui da matéria da nossa CBN Prudente. É o Rotary Club que incentiva a doação de leite materno no Novembro Roxo. Vamos ver um trechinho dessa matéria do estúdio CBN Fronteira. Hora de falarmos sobre o Banco de Leite, porque o mês de novembro marca o Novembro Roxo, campanha dedicada à conscientização sobre a prematuridade e também aos cuidados com os bebês que nascem antes do tempo. Exatamente. E em Presidente Prudente está sendo realizada uma ação solidária com o apoio do Rotary para arrecadar itens de higiene destinados aos bebês prematuros internados em hospitais públicos, mobilizando parceiros e a comunidade local. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a Alessandra Zaminelli, que atua na subcoordenação do Materno Infantil pelo Rotary Clube de Presidente Prudente Leste. Ela vai trazer aí um balanço das doações e a importância desta iniciativa, da comunidade poder colaborar e também das mamães que estão amamentando, podendo doar o leite excedente, não é mesmo? Alessandra, boa tarde. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O mais importante, a doação do leite materno. E muitas pessoas, eu percebi que não sabem dessa necessidade, não só na nossa cidade, mas no Brasil inteiro. Para se ter uma ideia, hoje apenas 45% dos bebês que necessitam de leite estão recebendo leite. O banco de leite aqui da nossa cidade é o único da região e ele precisa receber para a demanda 150 litros de leite no mês e ele recebe 90 litros. 90, 80. Quando chega o período de férias, esse volume diminui. Então, férias de julho, férias de dezembro, janeiro, essas férias escolares, a doação cai muito. Então, ela aproveita, o banco de leite, né, a coordenação do banco de leite aproveita para, no Novembro Roxo, divulgar essa necessidade e fazer ações para conscientizar, orientar a população,
porque muitas pessoas não sabem dessa necessidade. Exatamente. Os bebês prematuros estão aí nas UTIs neonatal dos hospitais, precisam do leite materno porque ainda não conseguem receber o leite direto da mãe ainda, né? Recebem uma quantidade pequenininha porque nasceram fora do período normal, e aí é importante que as mamães que estão amamentando possam doar um pouquinho de leite. Quanto mais a mãe consegue ali tirar, mais ela vai estar incentivando que produza leite nas mamas, não é, Alessandra? Exatamente isso. E o slogan da campanha é cada gota conta. Porque às vezes uma mãe deixa de doar achando que a quantidade não vai fazer diferença. Faz toda a diferença. Porque às vezes 1 ml já é o suficiente para aquele bebê no dia. Esses bebês prematuros, na verdade, eles são abaixo de 30, eles nascem com menos de 37 semanas de gestação. Então tem bebê que ele nasceu de 26 semanas, que a gente chama de prematuro extremo. Então é muito importante, ele não consegue se alimentar e ele precisa receber esse leite para ser inserido na sonda. Eles estão em UTIs e esse leite é introduzido na sonda para poder fazer a diferença na vida dele aí. E como a Alessandra disse, o Banco de Leite Humano, que fornece este leite materno para os hospitais, não recebe doação suficiente para alimentar a todos. Por isso, dá para dizer aí, como você disse, 45% recebe o leite, dá para dizer que mais da metade acaba recebendo até o leite artificial para poder se alimentar, não é mesmo? Que não é a mesma coisa. Não é o ideal. Imagine nós, quando nós estamos nutridos, não respondemos diferente às infecções, então ele nasceu antes do tempo, os órgãos não estão formados, então ele não está respirando sozinho, ele não está se alimentando espontaneamente, e a temperatura, então ele fica na UTI por isso. O leite materno, ele contém todas as propriedades para ajudá-lo a reverter essa situação, ele ter alta antecipada da UTI, então vai fazer muita diferença, porque o leite materno tem todos os nutrientes necessários para ele. Daí então a importância, né, da doação leite materno nesse Novembro Roxo, um recadinho do Rotary Club. Tem a matéria completa no nosso portal aqui da CBN Prudente. Vai lá, assista. Tem no YouTube, né? No canal da CBN Prudente. CBN Prudente no YouTube e também no portal cbnprudente.com.br. Obrigado pela sua sintonia, sua companhia de sempre. Uma ótima semana, ótimo início de semana para você, sintonizado aqui 99.9. Continue com a gente, continue comigo. Eu sigo com você até o meio-dia. Aqui com o nosso MPB 99, o melhor da música brasileira todas as manhãs para você aqui na programação da 99. Obrigado mesmo pela sua companhia, sua sintonia de sempre. O Jornal no Oeste volta amanhã. Um ótimo dia. Você ouviu na 99 FM Jornal Unoeste. Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio Sato. E a partir de agora, toda terça e sexta-feira, das 11 ao meio-dia, eu convido você para ficar comigo ao vivo aqui na 99 FM com o programa No Radar. ZYM 775, canal 260, 99,9 MHz. 99 FM Presidente Prudente, uma emissora da Fundação Agripino Lima. A partir de agora, você ouve o melhor da música popular brasileira. MPB 99. Aqui